Então, o conteúdo dessa semana a gente vai entrar na parte de rotações. E aí a gente tem, assim, essa parte de rotações, ela é meio que uma repetição de muitos dos conteúdos que a gente viu até agora, tá? Então, a gente vai meio que fazer uma revisão do que a gente viu, só que aplicando para o conteúdo de rotações. Inclusive, por exemplo, a última coisa que a gente viu foi conservação do momento linear. Existe um análogo para a rotação que é chamado de conservação do momento angular. Só que devido à questão do tempo desse semestre, eu não vou conseguir abordar esse conteúdo. Geralmente, na verdade, esse conteúdo eu abordo como sendo uma última aula e que o conteúdo não é cobrado em prova, tá? Então, eu recomendo que vocês peguem, por exemplo, o Halliday ou algum desses livros que eu recomendei na bibliografia e deem uma lida lá na parte de momento angular, porque é um assunto muito interessante e que, claro, que eu imagino que vocês eventualmente vão ver isso dentro do curso de engenharia mecânica, tá? Mas é importante que vocês já tenham alguma familiaridade com o conteúdo, né? Só que devido às questões do tempo aí, que esse semestre foi extremamente comprimido, né? A gente está, na verdade, com um mês de aula a menos do que o normal, né? Acho que até mais, que geralmente estão as 20 semanas de aula e a gente vai ter 14 nesse semestre. Então, uma das razões para a gente ter avaliação semanal pequenininha é justamente para não ter que pegar uma semana inteira e fazer revisão para prova e depois prova. Então, eu ia perder basicamente 4 semanas fazendo isso normalmente, né? Porque eu faço 4 provas geralmente. Então, por favor, quando, claro, baixar a poeira aí nas férias para vocês não deixarem o cérebro entrar em modo de esquecimento de tudo, né? Vocês dão uma olhada lá na questão do momento angular, tá? Mas por enquanto a gente vai entrar então nessa questão mais pedestre aqui do movimento de rotação, que vai ser, em primeiro lugar, verificar quais são as variáveis que a gente vai utilizar para descrever o movimento de rotação. Assim como a gente fez lá no caso da translação, a gente começou verificando o quê? Variáveis para poder descrever posição angular, velocidade angular, aliás, posição de translação, velocidade de translação e aceleração de translação. Só que essas grandezas vão ter análogos para as rotações, tá? Então a gente vai ter posição angular, deslocamento angular, velocidade angular, aceleração angular. Da mesma maneira que quando a gente tinha lá na parte de translação, a gente não se importa com a variação da aceleração, porque a gente começa já a pensar na questão da força, né, por causa da segunda lei de Newton, aqui vai acontecer a mesma coisa. A gente poderia pensar lá, agora, sabendo, né, que vocês já fizeram a parte de cálculo lá, vocês sabem que a derivada da posição é a velocidade, porque a velocidade é a taxa de variação da posição, e que a aceleração é a taxa de variação da velocidade. A gente poderia ter uma outra variável que ela é a taxa de variação da aceleração. De fato, isso existe, né? Existem situações em que essa taxa de variação pode ser relevante, tá? Geralmente essa taxa de variação da aceleração é conhecida como conforto, se não me engano, em português, porque ela justamente está relacionada a uma questão de conforto. Se você estiver dentro de um carro, por exemplo, a viagem vai ser desconfortável quando? Quando você tiver uma aceleração que fica variando o tempo inteiro. Uma hora ela está para um lado, outra para o outro. Ou se uma estrada é esburacada, né? Por que ela vai ser desconfortável a viagem? Porque você está acelerando para cima e para baixo o tempo inteiro, né? Então, a aceleração, idealmente, ela deveria ser uma coisa constante, porque é isso que a gente está acostumado, né? Uma aceleração gravitacional direcionada para baixo e que é o que a gente se sente confortável, tá? Então, mas do ponto de vista de física, a gente se atém, então, a no máximo descrever a aceleração, porque a partir da aceleração a gente vai fazer a ponta, então, com a dinâmica, né? Então, como, da mesma forma lá na translação que a gente verificou lá a segunda lei de Newton, a gente vai ver um análogo da segunda lei de Newton, que é conhecido como segunda lei de Newton para rotação, mas não foi deduzido por Newton, foi deduzido por Euler, e, e essa grandeza aí, que é o torque, vai exercer o mesmo papel que a força, tá? Então, no começo aqui das notas de aula eu faço uma discussão em relação à questão das unidades, tá? Porque assim, a gente tinha lá, no caso da translação, uma unidade que era o metro e uma unidade de tempo que era o segundo, e que elas são unidades que são usuais para a gente. Agora, para ângulo, a gente usa uma unidade que não é usual, que é o radiano, tá? A gente geralmente, quando vai falar em ângulos, a gente fala em graus, mas quando a gente vai falar de algumas equações que a gente vai ver aqui,
principalmente para a questão do rolamento, a gente vai ter então que falar sobre ângulos em radianos, tá? Que algumas expressões só são válidas quando a gente fala em ângulos em radianos. Tá, então agora que o Camaro já passou aqui, fazendo barulho, vejo a hora que os carros são todos elétricos. Quero ver moto elétrica ficar fazendo barulho no orelha de alguém. Vai ficar só o cachorro aqui do vizinho latindo para mim. Então, aqui eu falo então das definições, tá, dos ângulos em radianos. Tá? Então, basicamente, a ideia de um ângulo em radiano é você pegar e dividir o tamanho desse arco aqui, ó, que eu estou denotando por L, nessa figura, e dividir pelo próprio raio do círculo. Né? Não importa qual que é o tamanho do círculo, isso vai descrever sempre o mesmo ângulo, porque à medida que o raio cresce, o tamanho do arco também cresce. Então essa razão, ó, que é o tamanho do arco aqui nessa equação está como S, dividido por R, vai ser um valor que é constante para um certo ângulo. Então ele acaba sendo naturalmente uma coisa que a gente usa para descrever um ângulo. Né? Se a gente pegar, por exemplo, um ângulo de 90 graus, qual que é o tamanho do arco? O arco vai ser 1/4 do perímetro total. O perímetro total é 2πr. Então se eu pegar e dividir 1/8 de 2πr por R, eu vou cortar o R aqui, e eu vou ficar só com 1/8 de 2π, que vai ser π sobre 4. É por isso que um ângulo de 90 graus é π sobre 4 radianos. Tá? Então a gente costuma colocar assim, quando a gente vai escrever um ângulo, ó, a gente escreve rad para poder lembrar que a gente está falando de ângulos, mas quando a gente faz essa razão S dividido por R, veja que o S é um comprimento, então ele vai estar numa unidade aí de medida que seja metro, por exemplo, e o raio também vai estar em metros. Quando a gente faz essa razão, a gente vai ter um valor adimensional. Então esse rádio aqui não significa nada em termos de dimensão, mas ele está aqui para lembrar que é um ângulo, tá? Então, dito isso, a gente vai entrar então na questão das variáveis, tá? Então, o que é em primeiro lugar, né? O que é um corpo rígido, né? Um corpo rígido é um corpo em que as partículas elas têm distâncias relativas entre si que são constantes, são congeladas ali, né? Então, quando você pega um balão cheio d'água, isso não é verdade, né? Você pode bater no balão e ele vai começar a chacoalhar. E, então, as posições entre duas partículas quaisquer, elas não vão ser constantes, né? Então, quando a gente fala de um corpo rígido, como por exemplo um disco de metal, de madeira, o que for, as posições das partículas elas são muito mais estáveis, né? A gente pode ter lá, não, mas existe uma dilatação térmica. Tá, até existe, mas pô, isso não vai ser um negócio relevante, né? Esse valor vai ter uma variação mínima. Então a gente pode chamar esse corpo aí de um corpo rígido. Durante o movimento, se a temperatura for constante, isso não vai ser de qualquer forma um fator relevante. Então, para a gente poder descrever aí a rotação, a gente vai começar trabalhando então com um eixo no espaço que tem uma direção constante, né? Então a gente vai assumir que esse eixo Z aqui, ele aponta numa direção do espaço e que a rotação se dá em torno desse eixo, tá? Então fica fácil a gente pegar e descrever a questão da posição se a gente pegar um eixo de referência, como esse eixo X aqui, ó, e fizer um traço que vai do centro do corpo, lá onde o eixo Z passa, até a borda dele. Então, se esse corpo sofre uma rotação, fica claro que essa reta que eu marquei no corpo, ela vai fazer um ângulo θ em relação ao eixo X, né? Então, esse ângulo vai ser a minha posição angular. Então, se você tiver uma coisa que é importante aqui é uma questão de convenção, tá? Rotações no sentido anti-horário, elas vão ser rotações que são positivas. Então, isso daqui, por exemplo, que é uma rotação no sentido anti-horário em torno do eixo Z, ele vai ser uma rotação ou um delta-θ, um deslocamento angular, que vai ser maior do que zero, tá? Então, isso é uma coisa importante, porque de onde é que vem isso, né? Vem do próprio círculo trigonométrico, né? Lembra lá que quando a gente tem um círculo trigonométrico, você mede um ângulo, os ângulos são positivos quando você vem nesse sentido aqui, e eles vão ser negativos se você vier nesse sentido aqui, tá? Então a gente está seguindo exatamente essa mesma convenção. Notem que isso aqui não está sujeito a gente fazer uma mudança da forma que for mais conveniente para a gente, tá? Por exemplo, quando a gente denotava lá um eixo X no movimento unidimensional, isso aqui é muito parecido com o movimento unidimensional, tá? A gente tinha liberdade de escolher a direção qual que era positiva para o eixo X, né? Aqui não, sentido anti-horário é positivo por convenção, tá?
Eu falei aqui do deslocamento angular, o que vem a ser o deslocamento angular, né? Vai ser basicamente uma diferença entre duas posições angulares, né? Então, se você tem essa posição θ inicial aí, e você se desloca para uma outra posição θ final, né? Que eu estou anotando aqui, ó, θ inicial e θ final, o Δθ é a diferença angular entre essas duas posições, tá? Então, a gente define aí a questão do deslocamento angular. Uma vez definido o deslocamento angular, é fácil de definir a velocidade angular se você pensar na velocidade angular média, que vai ser definida como sendo Δθ dividido por ΔT, né? Então você vai ficar com a velocidade angular média, e a partir dela a gente pode definir a velocidade angular instantânea tomando o limite com ΔT tendendo a zero, que é por definição a derivada da função θ de t em relação ao tempo, tá? Então, da mesma maneira que a gente tinha lá no caso da translação, a gente pode imaginar que, olha, para cada valor de tempo, eu tenho um valor de θ diferente. Então, existe uma função que leva valores de t até valores de θ, que a gente costuma denotar como θ de t. Né? Então, a gente pode dizer que θ é igual à função θ de t aplicada num certo valor de t. A partir do momento que você tem função, você pode derivar essa função e a gente vai obter, então, que a derivada de θ de t em relação a t vai ser igual a uma função velocidade angular, que é ômega, de t. De novo, se a gente pensar, olha, uma coisa que é importante aqui é a questão da unidade, né? Se a posição angular é medida em radianos no SI, então o deslocamento angular também é medido em radianos. E a velocidade angular ela vai ser medida em radianos por segundo, tá? Por quê? Porque a gente está dividindo um Δθ por um ΔT, então a unidade vai ser radianos por segundo. Se a gente pegar e pensar bem, uma velocidade ela pode variar, então a gente pode definir uma aceleração angular que vai ser dada simplesmente por ΔΩ sobre ΔT, a aceleração angular média, né? Se a gente toma de novo o limite, a gente verifica que a gente define a aceleração angular instantânea, que é representada por alfa, e que vai ser igual à derivada da função ômega de t em relação a t. Né? Então, se eu pegar e fizer a derivada de ômega de t em relação a t, isso é, por definição, minha aceleração angular alfa de t, cujas unidades vão ser radianos por segundo ao quadrado. Tá? Então, aqui, a gente pode se perguntar assim, tá, mas então a gente vai considerar acelerações angulares que são funções do tempo? Teoricamente sim, mas na prática não. Né? Na prática o que a gente vai fazer vai ser considerar acelerações angulares que sejam constantes, para fazer um paralelo justamente com aquilo que a gente tinha para o caso da translação. Só que pense no seguinte, faz algum sentido pensar em uma aceleração angular constante? Tem alguma coisa que seja uma aplicação disso? Na verdade não. A gente vai usar a aceleração angular constante simplesmente porque ela é o caso mais simples que eu tenho aceleração, e também eu estou pensando em fazer um paralelo justamente com aquilo que a gente viu lá no caso da translação. Tá? Então não existe um movimento que a gente tem interesse que seja de aceleração angular. Ao contrário do que a gente tinha na translação, que a gente tinha a aceleração de queda livre, que era uma aceleração constante. Tá? Então aqui o negócio está sendo simplificado propositalmente para ser simples. Tá? Mas de qualquer forma a gente consegue verificar aí as propriedades dessas funções. E a gente, na verdade, está querendo meio que fazer um paralelo justamente com o caso da translação, tá? Para ajudar a fixar o conteúdo. Tá? Outra coisa que é importante, como eu falei lá, a gente tem a questão dos sinais, né? Então, acelerações, deslocamentos angulares que são no sentido anti-horário são positivos. Isso vai ter implicações para as questões dos sinais para a velocidade angular e para a aceleração. Tá? Então, a velocidade angular vai ser positiva quando ela for no sentido anti-horário também. Já a aceleração, a gente vai ficar naquela questão dos casos, como a gente teve lá para o caso do movimento unidimensional. Né? Então, se a velocidade angular for positiva e a aceleração angular faz com que aumente a velocidade, então a aceleração angular tem o mesmo sinal que a velocidade. Se for o contrário, né, se tiver uma aceleração lá que ela faça com que diminua a velocidade, então ela vai ser uma aceleração angular negativa, né, se a tua velocidade for positiva. Agora, se você inverte o sinal da velocidade, você vai acabar invertendo essa relação. Né? Então, a gente pode dizer de uma forma geral que se você tem uma velocidade e a aceleração causa um aumento dessa velocidade, então a aceleração tem o mesmo sinal que essa velocidade. Se você tem uma velocidade e a aceleração causa uma diminuição dessa velocidade,
Então a aceleração ela tem um sinal oposto à velocidade que você tem. Então com esse macete aí a gente consegue resolver a questão do sinal também, tá? Eu vejo que isso é análogo àquilo que a gente tinha visto lá em movimento unidimensional. Uma vez que a gente tenha as acelerações constantes, fica difícil a gente... Então, como eu falei aqui, para ser honesto, é o caso mais simples, que é com algum possível valor de aceleração não nulo, né? Então aqui é diferente do que eu fiz lá fazendo análise com gráficos e tal, agora vocês já sabem integrar, ou estão aprendendo pelo menos. Eu vou fazer a dedução daquelas equações lá da cinemática, só que usando as variáveis aqui angulares, e vou obter exatamente análogos daquelas coisas que a gente tinha obtido lá para o caso de translação. Então se a gente pegar e considerar a aceleração angular como sendo constante, se eu fizer a integração dessa expressão, eu vou obter que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então isso aqui é um análogo perfeito daquilo que a gente tinha por causa da translação, tá? Se a gente pegar e pensar bem, olha, se eu tenho aceleração constante, eu posso determinar o valor do deslocamento angular se eu integrar essa expressão aqui, ó, porque eu tenho dθ, dt igual a ômega. Então, se eu passar esse dt multiplicando aqui, matemáticos não gostam que falem isso, mas isso é exatamente o que a gente faz, tá? E a gente integra dos dois lados, a gente vai conseguir obter uma expressão para o deslocamento angular que vai ser a expressão lá do sorvetão, tá? Só que veja que o ômega aqui, ó, vai ser dado por essa expressão aqui, porque ela é válida por causa da aceleração angular constante, né? Então, nos próximos passos, eu faço justamente essa integração e obtenho aqui a equação do sorvetão, tá? A partir dessas expressões, a gente consegue calcular mais duas, exatamente o mesmo método que a gente fez lá no caso da translação. A gente vai ter essa tabelinha aqui, ó, em que ela faz uma comparação entre as equações para translação e para rotação, e vocês vão perceber que simplesmente eu troco v por ômega, x por θ, a por alfa, e o t continua o mesmo, tá? Então a gente vai ter exatamente as mesmas equações. Então aqui eu tenho um exemplo. A única coisa que vocês têm que tomar cuidado é que, como a gente não tem um conjunto de unidades que sejam usuais aí, que a gente use todo dia e que corresponda justamente ao sistema internacional, é comum que existam misturas aí, tá? Então às vezes a velocidade está em rotações por minuto ou revoluções por minuto. Veja que uma revolução são 360 graus, né? Uma volta completa. Então a gente às vezes precisa fazer conversão de unidades, tá? Ou, se a gente não converte, a gente tem que adotar um sistema de unidades que seja coerente, né? Então, se eu, por exemplo, lá tem um tempo que é de 30 segundos e eu estou falando em rotações por minuto, o que eu preciso fazer? Ou eu transformo RPM para revoluções por segundo, ou eu transformo para radianos por segundo, ou pega aquele tempo lá de 30 segundos e transforma em meio minuto, né? Então são as minhas alternativas. Então aqui eu trabalho com alguns exemplos disso. Por favor, deem uma olhada neles aí, porque o tempo está curto aqui hoje e os problemas não são difíceis de resolver, tá? Aqui entra aquela ideia que eu falei que a gente tem algumas equações que não podem ser trabalhadas usando qualquer unidade, tá? Que é justamente a relação entre a velocidade angular e a velocidade de translação, ou entre o deslocamento angular e uma distância percorrida. Imagina que você tem lá um ponto em cima de um disco que gira. Dentro de um certo tempo ali, você pode dizer assim, você tem um certo deslocamento angular, então esse deslocamento angular vai implicar para você que você tem uma distância, um arco percorrido pela partícula que está ou pelo ponto que está em cima desse disco. E existe uma relação entre as variáveis de rotação e as variáveis de translação, tá? Então o tamanho do arco que o corpo percorre aqui, uma certa rotação por um certo ângulo, ele vai ser dado por θ vezes o raio. É basicamente isso. Só que esse θ não pode estar em qualquer unidade, ele tem que estar em radianos, tá? Porque senão não funciona essa equação aqui. Por quê? Porque ela basicamente vem da própria definição do θ em radianos, né? Que é θ igual a S dividido por R. Então ela só vai ser válida se a gente tiver θ vezes R. Então, claro que derivando essa equação dos dois lados em relação ao tempo, assumindo que teu
raio seja constante, o que você vai obter? Que a velocidade vai ser igual a R vezes o ômega. Então, de novo, aqui a gente tem que ter o ômega agora em radianos por segundo para a gente poder ter velocidade em metros por segundo. Aqui o raio tem que estar em metros para poder dar metros por segundo. Né? E se a gente pensar na questão da aceleração angular, a gente vai ter exatamente a mesma coisa. Só que veja que a gente vai ter dois tipos de aceleração. Por quê? Porque a gente tem a aceleração centrípeta, que está relacionada à velocidade, né? E a gente vai ter a aceleração tangencial, que vai estar relacionada à aceleração, né? Então, veja que a gente pode escrever o seguinte, para a aceleração centrípeta do ponto lá em cima do disco, a gente pode substituir V por ômega vezes R, e aí a gente vai conseguir escrever essa expressão aqui, ó, que a aceleração centrípeta é igual a ômega ao quadrado vezes R, tá? Eu estou colocando aqui ó, R perpendicular, porque uma coisa que é importante a gente notar é o seguinte, que se você tiver, por exemplo, um disco que você espetou aí com um palito e você põe esse sistema para girar, o que importa não é a distância do ponto até o eixo dessa maneira, mas sim a menor distância até o eixo, né? Se vocês olharem para cá, ela vai fazer um ângulo de 90 graus, é por isso que eu chamo essa distância aqui, ó, de R, e aquele símbolo que tem lá é um símbolo de perpendicular, tá? Então tomem cuidado em relação a isso, a distância tem que ser sempre a distância perpendicular ao eixo, que é a menor distância até o eixo, tá? Então, você pensa bem, essa velocidade, essa aceleração está relacionada a simplesmente você fazer essa rotação, né? Porque ela altera a direção do vetor velocidade do ponto. Mas e se você tiver uma alteração do módulo da velocidade do ponto? Essa alteração do módulo da velocidade vai ser simplesmente a derivada de V igual a ômega vezes R em relação ao tempo, que vai me dar que a aceleração, aqui a aceleração tangencial, tá? Vai ser igual a alfa, que é a aceleração angular, vezes essa distância R perpendicular, tá? Então aqui eu tenho um exemplo interessante que está relacionado justamente a essa questão da aceleração tangencial, que é uma chaminé quando ela cai, e se ela tiver com o ponto aqui no solo sem se deslocar, a aceleração de cada um dos pontos da chaminé ela vai ser diferente. As chaminés, aí, se elas forem feitas de tijolos, que é uma coisa relativamente comum em olaria, essas coisas, elas acabam quebrando antes de chegar no chão, devido à questão da aceleração. Aqui eu só faço um comentário breve em relação a isso, tá? Bom, depois que a gente viu aí, então a questão da cinemática, a gente vai se preocupar então com a dinâmica da rotação, né? Então, a primeira coisa para a gente falar em dinâmica é a gente falar em força, né? Qual que é o análogo da força para a rotação? É o que a gente chama de torque, tá? Então, se você pegar e aplicar uma força F num ponto qualquer de um disco aí, submetendo ele então a uma rotação, você vai notar que a gente pode decompor essa força em duas componentes, né? Uma que vai ser a componente que é exercida radialmente, né? Que liga então na mesma direção que liga o eixo de rotação ao ponto de aplicação da força. Então é uma direção que é radial, né? Porque é a direção do raio, né? E a gente tem outra componente que vai ser tangencial, que vai ser justamente perpendicular então a essa direção radial. Veja que essa direção radial aqui, ó, qualquer força que seja aplicada nessa direção, ela não faz com que o corpo gire. A única coisa que ela pode fazer é que o corpo translade, tá? E se você estiver pensando que é um eixo fixo ali, um mancal com algum rolamento, alguma coisa assim, nem isso ele vai conseguir fazer porque o sistema vai estar fixo, vai aparecer uma força normal que vai fazer com que o sistema fique continue parado, tá? Agora, para critério de rotação, é só essa componente tangencial que faz com que o sistema gire. Então, a gente define o torque como sendo essa distância ao eixo de rotação vezes essa componente tangencial da força, que eu posso escrever ela como sendo R vezes esse seno desse ângulo φ aqui, ó, que é formado entre essa direção radial e o vetor força, tá? Então a gente define o torque dessa maneira. Uma coisa que é bastante notável é que se você pegar e empurrar uma porta, por exemplo, você vai perceber que é mais fácil abrir ela ou fechar se você empurrar num ponto próximo à maçaneta. Por quê? Porque o teu torque é maior, porque existe uma relação entre o ponto de aplicação da força e essa distância que ele tem até o eixo de rotação. Quanto maior for esse valor,
maior vai ser o torque, mais fácil vai ser você fazer com que a porta ela se feche, né? Se você tentar empurrar uma porta para fechar ela perto da dobradiça, você vai ter que exercer uma força muito maior do que se você pegar e empurrar ela mais próxima ali da maçaneta, que é na extremidade oposta da porta, tá? Então a gente tem essa questão aí que é bastante importante. Outra coisa que a gente pode fazer também é calcular uma grandeza que a gente chama de braço da alavanca, tá? Então se a gente olhar para essa expressão aqui, ó, R igual a F vezes o seno de φ. F vezes o seno de φ é essa componente F tangencial que eu coloquei aqui em cima, mas se você pegar esse seno de φ e multiplicar por esse R perpendicular, aqui como eu fiz aqui entre parênteses, você vai obter essa distância aqui, ó, que eu estou chamando de RB, né, que é essa distância conhecida como o braço da alavanca. Você multiplica o módulo da força por essa distância aqui, ó, que ela vai ser determinada assim. Você pega a direção do vetor força e determina qual é a menor distância que ele tem ao eixo de rotação, né? Como essa distância vai ser justamente quando você tem o caso de perpendicularidade, né? Essa vai ser simples de você determinar isso. E essa distância é conhecida como o braço da alavanca. Mas veja aqui, ela é basicamente uma questão de você alterar aqui, em vez de fazer F vezes o seno de φ, antes você faz R perpendicular vezes o seno de φ antes e depois multiplica lá pela força. O resultado é exatamente o mesmo. Importante a gente notar a questão da unidade para o torque, tá? Então, se você pegar a unidade para o torque, a gente vai escrever lá unidade de distância vezes unidade de força, a gente vai ter Newton vezes metro, ou metro vezes Newton, né? Essa unidade é exatamente a mesma unidade que é da energia. Por definição, o Joule é Newton vezes metro, tá? Só que vocês jamais vão utilizar joules para denotar torque, tá? O torque é sempre escrito como Newton vezes metro, nunca como Joule, apesar de ter Joule significar Newton vezes metro. Por quê? Porque, na verdade, o Joule é uma unidade de energia exclusivamente, e energia é uma grandeza escalar. O torque a gente está vendo aqui, ó, como se fosse uma grandeza escalar, mas ele não é. Ele é uma grandeza vetorial, e isso está relacionado justamente à questão lá do momento angular, tá? Então, assim, nunca escreva um torque como sendo Joule, porque vai estar muito errado, tá? Você tem que escrever sempre Newton vezes metro. Definida a questão do torque, a gente pode verificar experimentalmente que a aceleração angular ela está relacionada ao torque. Quanto maior for então o torque que você aplica, maior vai ser a aceleração angular de um corpo. Então veja que você pode aumentar o torque de algumas maneiras. Ou você pode aumentar a força, ou você pode fazer com que o ângulo φ seja o mais próximo possível de 90 graus, ou você, seria o torque máximo por uma certa força e uma certa distância de aplicação da força, né, em relação ao eixo de rotação, ou você pode aumentar justamente essa distância de aplicação da força, tá? Então, aqui eu vou fazer toda uma discussão para a gente chegar num resultado que vai ser o seguinte, ó. Então aqui eu já vou explicar o porquê que tem que fazer tanta conta, tá? A gente vai chegar nessa expressão aqui, ó, que o torque resultante externo sobre um corpo, veja que como a gente tem um corpo rígido, a gente tem um monte de força ou torque que são internos devido às interações entre as partículas. Só que esses torques eles não vão causar alteração no movimento do próprio corpo. Então, quando eu falo aqui que tem que ser um torque externo, quer dizer que você pega lá um disco, as forças internas eles não vão fazer ele sofrer uma rotação, né? Apesar que isso é um pouco polêmico. Se ele tiver uma parte interna ali, ele pode até ter. Mas daí entra lá na parte de conservação do momento angular, né? E se você pensar num corpo rígido, né, isso é o diferencial, né? Você tem que pensar que é um corpo rígido. Todas as partículas que fazem parte do corpo, elas não se movem entre si. E aí você garante que, olha, ele não vai sofrer uma rotação exclusivamente por forças internas. Tem que ser uma força externa. Então essa força externa, que vai gerar um torque externo, ela vai ser igual a essa grandeza I, que eu já vou falar o que é, vezes a aceleração angular, tá? Então nota que isso aqui tem uma cara de segunda lei de Newton, né? Força igual a massa vezes a aceleração. Então aquele I, ele está cumprindo o mesmo papel aqui que essa massa. Então ele é meio que uma constante de proporcionalidade. E ela é chamada de momento de inércia. Só que o problema disso aqui é o seguinte. O momento de inércia, ele não vai ser fácil de medir.
Não vai ser igual você pegar lá a massa, você coloca numa balança e você tem a massa do corpo. No momento de inércia, você precisa saber até qual que é o formato do corpo. Se vocês olharem aqui, ó, o que isso está dizendo? Vamos supor que você tem lá um disco, por exemplo, e aí você vai fazer com que esse disco ele gire em torno de um eixo que passa aqui, ó, colado na borda desse corpo. Então ele vai girar assim. O momento de inércia está me dizendo aqui o seguinte, que essa constante de proporcionalidade entre o torque que está sendo exercido e a aceleração angular que é obtida, ela está relacionada da seguinte maneira. Ó. Ela é a soma da massa de cada uma das partículas que compõem o corpo, só que essa massa vai ser multiplicada pela distância que ela tem ao eixo de rotação ao quadrado. Então, se você pegar uma partícula que está aqui, por exemplo, você tem essa pequena distância aqui. Se você pegar uma outra partícula que está aqui, essa distância é muito maior. Então, a gente vai perceber que esses pontos mais externos aqui, eles têm uma contribuição muito maior para essa grandeza do momento de inércia. Então, dependendo de como você distribui a massa, você vai ter momentos de inércia diferentes. Então, se você pegar, por exemplo, uma haste fina e você colocar ela para girar em torno de um eixo assim, ó, o momento de inércia vai ser dado por uma relação então entre a massa do corpo e o comprimento que ela vai ter. Ou você pode pegar um disco, por exemplo. Se você pegar uma mesma quantidade de massa, a mesma quantidade de massa que você usou para fazer essa haste, você vai conseguir fazer um disco que ele vai ser, pensando num disco bem fininho aqui, né? Você tem que pegar uma quantidade reduzida de massa e distribuir ela para formar um disco. Aí você pega lá um eixo que passa exatamente no meio e põe para girar. O momento de inércia vai ser diferente. Isso quer dizer o quê? Que a força que você tem que fazer para que esse objeto tenha uma certa aceleração vai ser diferente em cada caso, mesmo que você tenha a mesma massa. É um negócio bastante estranho comparado com aquilo que a gente tinha por causa da translação, tá? Mas isso é uma característica da rotação. A gente vai ter que pensar na forma como a massa é distribuída, tá? Depois a gente vai entrar em detalhes aí em relação a como fazer essa conta. Então, em termos de sinais, o torque ele tem o mesmo sinal que a aceleração, tá? A aceleração que ele causa ou tende a causar, pelo menos, né? Então, se você tem um torque que tende a fazer uma rotação no sentido anti-horário, ele vai ser um torque que é positivo. Se ele tende a fazer uma rotação no sentido horário, ele vai ser um torque que vai ser negativo, tá? Então aqui eu discuto um pouquinho em relação à questão do torque, que um corpo com uma certa massa tem, né, um corpo extenso, e se eu estiver calculando, descontando a haste aqui dessa figura, eu estou pensando só no torque devido a esse disco aqui que está atravessado ali no eixo. Como que eu posso determinar o torque que ele faz em relação a esse eixo de rotação que passa perpendicular à página nesse ponto O aqui? Então, se você for pensar, cada uma dessas partículas que compõem o corpo ele vai realizar um torque diferente, porque elas estão a distâncias diferentes em relação ao eixo de rotação. Então, aqui nessa continha aqui, eu vou mostrar que, na verdade, a gente vai simplesmente pensar que toda a massa está reunida no centro de massa, tá? Então, o torque resultante vai ser simplesmente a posição do centro de massa vezes a força-peso do corpo, tá? Então, é por isso que toda vez que eu vou denotar lá a questão do peso, eu coloco ela como se ela estivesse atuando exatamente no centro de massa, porque nessa questão do torque seria exatamente essa posição onde a gente colocaria a partícula que substitui o corpo como um todo para fins de cálculo do torque em torno do centro de massa, em torno do eixo de rotação O, tá? Então aqui eu discuto um pouco sobre alavancas também, qual que é a ideia aqui, né? Quando você vai ter equilíbrio entre, você pegar, por exemplo, um ponto de apoio, e você coloca aqui uma haste, eu coloco um peso aqui e um peso aqui. Vamos descontar o peso da haste, tá? Quando que isso vai ter equilíbrio? Bom, equilíbrio é o que? A aceleração igual a zero. Então aqui você nem precisa saber o momento de inércia desse sistema, mas você precisa ter o quê? Que o torque resultante seja zero. Qual que vai ser o torque resultante? O torque resultante está relacionado justamente à força-peso desse corpo e a distância ao eixo de rotação, que vai passar perpendicular à página exatamente na ponta do triângulo aqui, né? E aqui você vai ter um outro peso,
e aqui você vai ter uma outra distância, tá? Então, para que você tenha equilíbrio, você vai ter que ter aqui peso vezes essa distância, tem que ser igual a peso vezes essa distância aqui. Veja aqui uma coisa que é importante, na verdade eu estou falando de torque, né? Tem que falar do seno do ângulo também. Mas o fato é que nesse caso aqui a gente vai ter senos que são iguais dos dois lados, então a gente vai acabar tendo um resultado que nem depende do ângulo, tá? A gente vai continuar tendo equilíbrio de qualquer forma. Mas isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente, tá? Então, esse é o que a gente utiliza para poder fazer uma balança de braços, tá? Só que uma balança de braços a gente tem que levar em conta também a própria haste. Então a fórmula fica um pouquinho mais complexa, tá? E aqui eu faço essa discussão para poder chegar exatamente em qual que vai ser a massa lida numa balança em termos dessas propriedades aí desse sistema, tá? Aqui eu falo um pouco sobre a questão de uma corda enrolada numa polia, tá? Como a gente vai fazer para calcular o torque que é exercido sobre uma polia nesse caso, né? Você enrola uma corda numa polia, um carretel, por exemplo, e você tenta puxar essa corda, o que vai fazer com que o carretel gire, né? Vai ser a força de atrito. E essa força de atrito ela vai ser aplicada em diversos pontos, né? A força de atrito tem essa característica, né? São diversas forcinhas ali em inúmeros pontos de contato que, como um todo, a gente pode dizer que é uma força de atrito coletiva, né? E como é que eu calculo o torque, né? Você pode imaginar que cada uma dessas forcinhas ela está sendo aplicada num ponto, mas se você tem aqui então o eixo passando perpendicular à página em O, a distância é a mesma, é o raio do próprio polia. E aí o ângulo vai ser o mesmo, sempre de 90 graus, e a força, você vai ter uma força total, né? Então, a gente pode dizer que o torque vai ser simplesmente dado por força de atrito vezes a distância ao eixo de rotação, que é R. E aí que eu faço toda uma discussão em relação à massa da corda, porque não é simples a gente denotar qual que vai ser essa força de atrito, mas a gente vai chegar à conclusão que ela vai ser simplesmente igual à tensão que a gente vai ter numa corda, né? Se a gente tiver uma corda enrolada, ou se a gente tiver uma corda que só passa numa polia, essa força de atrito vai ser igual à diferença entre as tensões que estão nos dois segmentos de corda, né? Então você pega aqui a polia assim, você passa uma corda por cima de forma que você tem uma extremidade livre aqui e outra aqui. Então você tem uma tensão em cada, digamos que você tem um bloquinho, né? Você vai ter uma tensão em cada um desses dois segmentos de corda, devido à existência desses dois blocos, e essa diferença de tensões vai estar relacionada então ao torque que está sendo exercido sobre a polia. Esse sistema em específico aqui que eu desenhei vai ser discutido mais para frente, tá? Mas eu acho que ainda dentro dessa questão dessa semana aqui, tá? Então aqui eu tenho toda essa discussão e aqui eu falo o seguinte, olha, que para um disco o momento de inércia é igual a 1/2 da massa vezes o raio ao quadrado. Onde é que vai vir isso aqui? Eu não vou deduzir essas expressões, tá? Mas a gente vai discutir um pouco em relação ao cálculo disso aqui nessa sessão de cálculo do momento de inércia. Mas basicamente o que a gente vai fazer é usar uma tabela, tá? Bom, pessoal, antes de eu começar, então, a discutir um pouco mais a questão do cálculo do momento de inércia, só avisar vocês que como já é meio-dia, se vocês precisarem sair, eu entendo, tá? Mas eu vou continuar aqui para poder terminar o conteúdo e aí depois vocês podem verificar o que vai ficar gravado, tá? Tá, então, como que a gente vai determinar o momento de inércia de um corpo? A gente vai determinar o momento de inércia fazendo uma análise, em primeiro lugar, de qual que é o eixo de rotação, em torno do qual o corpo está girando, tá? Qual que é o formato do corpo, e também usando uma tabela em que a gente vai ter as formas mais simples, tá? Vai ter situação em que vai ter um corpo que não vai estar na tabela? Vai. Se você pegar lá uma cadeira e vai girar a cadeira em torno de um eixo, vai ter uma tabela para aquela tua cadeira, ela dizendo, ó, o momento de inércia é dado por tanto. Então, como que a gente vai fazer, né? Então, a gente vai trabalhar basicamente com forma simples, tá? Nos casos de coisas complexas, por exemplo, uma cadeira, se você quiser realmente determinar qual é o momento de inércia de uma cadeira, ou uma coisa mais realista, né? Você está lá desenvolvendo lá numa equipe de engenharia uma roda de carro. Você quer saber qual que é o momento de inércia dessa roda, como é que você vai fazer? Você vai usar um SolidWorks da vida e ele vai conseguir fazer uma conta para você de uma maneira aproximada, mas uma aproximação extremamente boa, tá? Então a gente vai discutir isso aqui nessa sessão.
Então, se a gente olhar para esse disco aqui, por exemplo, vocês vão verificar que, pensando, ele é um disco contínuo, né? Então, se você pensar na rotação em torno do eixo Z, você vai ter um momento de inércia em torno desse eixo Z. Isso vai representar como IZ. Se você pegar e colocar um outro eixo aqui, ó, que passa aqui, você vai ter um outro momento de inércia IX. Pensando que esse é um eixo X, né? Por quê? Porque você muda a distribuição da massa em relação ao eixo de rotação, tá? Se você pegar um outro eixo atravessado aqui assim, você vai ter um outro momento de inércia aí, sei lá, W. Se pegar um outro assim, ó, você vai ter um outro momento de inércia IQ, por exemplo. Como que a gente pode pegar e trabalhar uma coisa tão complexa, né? A gente vai ver que tem algumas formas para a gente trabalhar aqui, tá? Em primeiro lugar, vocês vão verificar o seguinte, que a tabela de momentos de inércia sempre vai dar um momento de inércia num eixo que passa pelo centro de massa do corpo. A gente vai ver que existe um teorema que vai verificar que para cada eixo que você tem, todos os eixos paralelos a ele, você vai conseguir determinar um momento de inércia se nesse primeiro eixo você tem que ele passa pelo centro de massa, tá? Então, aqui eu só estou falando, né, sobre essas questões justamente que eu estou discutindo aqui nesse resumo. Então, a gente tem uma dependência no eixo que a gente escolhe e a gente vai procurar sempre pegar eixos que passam pelo centro de massa. Então, aqui eu tenho uma figura que eu tenho 3 exemplos possíveis para um disco, tá? Então, o momento de inércia em torno do eixo Z, ele vai ser tabelado, e do eixo X também vai ser tabelado, eles vão ser valores diferentes, tá? Nesse eixo que eu denotei por W aqui, eu não vou ter, mas ele também não vai ser uma coisa que vai ser comum de encontrar, tá? Outra coisa que a gente pode perceber é que se a gente pega e passa no eixo Z do eixo Z duas linhas, a gente vai ter valores diferentes de momento de inércia, porque a gente está mudando a distribuição da massa em relação ao eixo de rotação. Você vai pensar, mas tá, mas como é que eu vou girar em torno do eixo Z duas linhas aqui? Sei lá, você solda uma haste aqui, ó, e faz com que esse negócio gire em torno dessa haste aqui. Então isso é possível. E a primeira coisa que a gente pode notar é o seguinte, se você tem um corpo que é composto por várias partes, você pode simplesmente fazer a mesma ideia que a gente fazia no centro de massa, né? O momento de inércia é um somatório. Então você pode dividir em regiões diferentes e determinar o momento de inércia de cada uma delas separadamente e depois somar. Então, por exemplo, nessa figura eu posso pensar no momento de inércia do disco em relação a esse eixo Z e depois somar o momento de inércia dessa haste em relação ao eixo Z, tá? Então, dito isso, né, se a gente tem então uma distribuição contínua, como por exemplo essas figuras como eu estou falando, um disco, um anel, uma haste, existe uma maneira de a gente pegar e fazer essa conta utilizando, bom, a gente não vai conseguir fazer esse somatório porque ele vai ter uma quantidade absurda de termos, mas a gente pode fazer isso através de uma integral tripla, tá? Uma integral na distribuição de massa da mesma maneira como a gente fazia lá para o centro de massa, tá? Só que aqui, diferente lá do caso do centro de massa, não é simples a gente fazer isso, a gente não vai conseguir fazer uma questão geométrica como a gente fazia lá, tá? Então a gente usa tabelas com momentos de inércia das coisas mais simples, tá? Então aqui eu até faço o caso de uma haste fina, como que a gente faz para poder determinar um momento de inércia através de uma integração, tá? Se vocês quiserem, vocês dão uma olhada lá. Acho que é produtivo vocês verificarem como fazer isso, até porque vocês estão vendo a questão de integrais agora, né? Mas esse é o caso simples, porque é um caso unidimensional. Todos os demais iam envolver aí uma integral dupla, uma integral tripla, que vocês ainda não estão vendo, né? Vocês vão ver isso aí lá em cálculo 2, né? Então aqui eu faço essa conta. Dei uma olhada lá. Mas para os corpos mais simples, por exemplo, esfera, disco, cubo, isso é tudo tabelado, tá? Então, por exemplo, uma esfera pode ter duas possibilidades de a gente pegar e passar pelo centro de massa de uma esfera e girar em torno desse centro de massa, desse eixo que passa pelo centro de massa. Ou a gente tem uma esfera que é oca, ou ela é maciça. Esses dois momentos de inércia vão ser diferentes para uma mesma massa, porque você tem uma distribuição de massa diferente. Ele vai ser maior quando você tiver a esfera oca, digamos assim, você tem 1 kg de massa de esfera oca, então você vai ter um certo momento de inércia. Se tivesse mesmo 1 kg com o mesmo raio
e você tiver uma esfera maciça, o momento de inércia vai ser menor, né? Então, claro que você vai ter que usar materiais diferentes. Digamos, você tem lá uma casca esférica, né, que é essa esfera oca, de 1 kg que é de metal. Para você poder ter uma esfera que seja maciça, que tenha 1 kg e o mesmo raio, você tem que usar um material menos denso, né? Então, imagine que seja um plástico, por exemplo. Se você verificar o momento de inércia da esfera de metal, ele vai ser maior do que o momento de inércia da esfera de plástico. Justamente pela questão da distribuição de massa, né? Você vai ter mais massa perto do eixo, na esfera que é maciça, do que na esfera que toda a massa está distante do eixo de rotação. No disco, a gente vai ter a mesma ideia, né? Então você pega aqui, ó, por exemplo, o disco, toda a massa ela vai estar distribuída em várias distâncias diferentes, mas não vai ser igual à esfera, que você vai ter uma coisa mais complexa, né? Ele vai ser relativamente mais simples. Mas o que é importante observar aqui é que se você usar eixos diferentes, vocês vão ter resultados diferentes. Se vocês olharem então aqui a questão do anel, a gente vai perceber que, olha, por um anel, em torno do eixo Z, toda a massa está à mesma distância do eixo de rotação, que é a distância R. Então, para um certo raio, uma certa massa, o anel ele vai ter o máximo momento de inércia possível. Claro que se você pegar e girar em torno do eixo X, aí você já tem massa perto do eixo X, né? Então já é menor, né? Então o momento de inércia vai ser 1/2 da massa vezes R ao quadrado. Isso aqui também vale do anel para você ter pelo menos esse em torno do eixo Z, ele vale para quando você tem um tubo, por exemplo, também. Agora, se você tem um tubo que ele não tem paredes finas, tem uma parede muito grossa, aí você tem que utilizar essa outra expressão aqui, ó, em que a gente considera um raio interno e um raio externo, tá? Aqui para a haste fina, a gente vai ter esse resultado aqui, ó, 1 sobre 12 de m vezes L ao quadrado. E a haste fina é uma haste que ela é tão fininha que você pode desprezar o raio dela, né? Mas se você não tem uma haste que você possa desprezar o raio, você também tem um resultado que é esse daqui, tá? Notem que todas essas formas, você sempre passa com um eixo que passa pelo centro de massa, tá? Então aqui eu tenho para o cubo, por exemplo, 1 sobre 12 m vezes a ao quadrado mais b ao quadrado, onde a e b são essas dimensões aqui. Veja que a dimensão z não é relevante, porque ela é na mesma direção do eixo z, então não vai fazer diferença, tá? Então notem que a gente sempre passa pelo centro de massa. Isso é pelo seguinte, a gente tem um teorema chamado teorema dos eixos paralelos, que diz que se você tiver um eixo z que passa pelo centro de massa e você conhece o momento de inércia em torno do eixo z, para um eixo P, que é paralelo ao eixo Z, é fácil de você determinar o momento de inércia. Ele vai ser simplesmente, aqui eu faço a dedução da fórmula, tá? Mas vocês não precisam se ater a esse detalhe. A gente vai simplesmente chegar nessa expressão aqui, que o momento de inércia do eixo P vai ser simplesmente o momento de inércia do eixo Z, que passa pelo centro de massa, mais a distância entre os dois eixos ao quadrado, vezes a massa do corpo. Então, por exemplo, se você tiver essa situação aqui, ó, você tem uma rotação em torno desse eixo P, qual que vai ser o momento de inércia desse sistema? Vai ser simplesmente a soma do momento de inércia da haste em torno do eixo P, então você tem que usar o teorema dos eixos paralelos, porque para a haste na tabela ela tem que passar no centro de massa, mais o momento de inércia da esfera, que passa aqui pelo centro de massa, né, transferido de novo também para o eixo P. Então, somando esses momentos de inércia, você vai ter um momento de inércia total. É claro que para alguns casos, por exemplo, esse da esfera aqui, o momento de inércia ele pode acabar tendo uma dominância desse segundo termo aqui, ó. Esse momento de inércia, como ele depende de h ao quadrado, ele pode ser muito maior, esse termo aqui, do que o próprio momento de inércia passando pelo centro de massa. Então, se você tem uma coisa que está muito longe do eixo de rotação, a gente pode simplesmente tratá-la como uma partícula com uma aproximação bem razoável, tá? Então aqui eu tenho justamente esse exemplo também, tá? Aí depois eu tenho aqui então alguns exemplos de como fazer a determinação do momento de inércia de um conjunto de corpos, tá? A gente tiver, por exemplo, aqui um corpo que é composto de 4 discos que estão colados dessa maneira e um eixo que passa nesse ponto em preto e a gente tem uma rotação em torno desse eixo. Como que você calcula o momento de inércia desse sistema? Você simplesmente soma o momento de inércia desse disco aqui, que vai ser tabelado, mais o momento de inércia desse disco e desse disco.
Só que esses não vão estar na tabela, porque você não tem uma rotação em torno do eixo que passa pelo centro de massa, mas sabendo o momento de inércia em torno do eixo que passa pelo centro de massa, você só precisa saber essa distância ao eixo de rotação aqui, ó, para os 3 casos, e você consegue determinar um momento de inércia. Então aqui nesse exemplo eu faço justamente essa conta para poder explicar para vocês como que a gente faz, tá? O que mais que a gente tem aqui? Então, aqui a gente também tem o que a gente chama de teorema dos eixos perpendiculares. Então, se você tiver um momento de inércia em torno de um eixo X e de um eixo Y, uma placa plana assim, determinar o momento de inércia do eixo Z vai ser simples, é só somar os momentos de inércia em torno de X e Y. Mas esse é um teorema que não é muito usado, tá? E a gente entra na questão do trabalho de energia cinética para rotações, tá? Então, esse é o último conteúdo aqui da questão da semana, né? Então, se você pega um disco e aplica uma força, você tem um deslocamento angular, você vai fazer com que esse disco ganhe velocidade. Então, você está exercendo justamente um trabalho, tá? Então, aqui dentro dessa sessão, eu vou fazer justamente uma discussão de como a gente vai fazer para calcular o trabalho para o caso da rotação. E da mesma maneira como no caso da dinâmica da rotação e da cinemática da rotação, a gente vai obter uma expressão que é análoga ao caso da translação. Então, fazendo então esse desenvolvimento, a gente vai chegar à seguinte conclusão, que o trabalho numa rotação vai ser simplesmente o torque vezes o deslocamento angular, que é o análogo a você escrever força vezes a distância, né? E aqui a gente não precisa se preocupar com uma questão de ângulos, tá? Só claro, do deslocamento angular, né? Mas ele é um deslocamento. Então a gente não precisa se preocupar em relação a ângulo entre força e deslocamento. Simplesmente a gente faz torque vezes delta θ, tá? Se tiver uma força variável, claro, a gente vai ter que considerar que o torque vai ser variável também, né? Então o trabalho vai ser simplesmente a integral do torque em relação à posição angular, que é o análogo a você fazer na translação que a integral da força na distância vai ser, no caso unidimensional, né? Vai ser igual ao trabalho, tá? A gente não vai trabalhar aqui com questões de movimento com forças que sejam variáveis, né? Então resta, o último ponto aqui, a gente falar sobre energia cinética para a gente poder justamente validar essa expressão do teorema trabalho-energia, que é que a variação da energia cinética é igual ao trabalho. E aí eu faço uma discussão aqui e a gente vai chegar à conclusão que se você somar a energia cinética de todas as partículas de um corpo rígido, você vai concluir simplesmente que ela vai ser igual a 1/2 do momento de inércia vezes a velocidade angular, o que é o análogo ao caso de translação, que era 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado, tá? Então veja que a gente consegue sempre recuperar resultados que são análogos ao caso da translação, tá? E aí aqui eu faço mais uma discussão para a gente poder validar justamente o teorema do trabalho de energia cinética, e a gente vai concluir que de fato, mesmo no caso de uma rotação, isso aqui continua sendo válido, tá? Que é justamente interpretado dessa maneira no caso da rotação, né? Que é a variação da energia cinética, mas agora pensando na energia cinética dada por 1/2 de ômega ao quadrado, 1/2 de I vezes ômega ao quadrado, né? Vai ser igual, então, essa variação dessa energia cinética igual ao trabalho exercido pelo torque sobre o corpo. Então aqui eu tenho um exemplo que é bastante interessante, que é uma haste que vai cair e vai ter um trabalho devido à própria força gravitacional, né? Então você pode imaginar que você tem uma força-peso atuando aqui no centro de massa, e que você tem então uma variação da energia potencial gravitacional, mas veja que essa haste ela não vai cair tudo, né? O centro de massa é que importa para o cálculo da variação da energia potencial gravitacional, né? Então isso aqui é o ΔY, que me dá a variação da energia potencial, e com isso eu tenho que o trabalho realizado pela força-peso vai ser igual a ΔU, que vai ser igual à variação da energia cinética de rotação dessa haste. Então a gente tem que considerar justamente um momento de inércia em torno desse eixo que passa pela extremidade aqui, tá? O que mais? Bom, para finalizar, a gente também define a questão da potência, tá? A potência ela vai ser definida simplesmente como sendo a razão do trabalho dividido pelo tempo, da mesma maneira que no caso da translação.
Só que aí a gente pode ter a situação de que você está falando de trabalho de um ponto de vista de rotação, né? Então, se você pensar que a potência derivada do trabalho em relação ao tempo, ela vai ser igual à derivada do torque vezes θ. Se o torque for constante, vai ser torque vezes dθ. Então, se você pegar a potência de um sistema que gira aí, ela vai ser simplesmente torque vezes velocidade angular. Então não faz nenhum sentido o pessoal falar que tem diferença nos dois, quando você está falando de um motor, por exemplo, né, de carro. Motor de carro a gente vai... O ideal seria, na verdade, a gente falar de um gráfico, né? A potência do motor ela vai ser um negócio assim. O torque ele vai ser um outro negócio que vai dar um outro gráfico assim. Na verdade, esses dois gráficos eles estão simplesmente relacionados, tá? E a relação deles é que a potência vai ser igual a torque vezes velocidade angular. Então, se você tiver um gráfico, você acha o outro. Tá? Então, não faz, na verdade, quando você pensa lá, um torque, um motor tem 110 cavalos. Mas quando ele está a baixa rotação que importa é o torque. Mas, na verdade, é que assim, quando você vê lá a tabela quando você fala em 110 cavalos, é esse ponto aqui, ó. É o ponto de máxima potência. Se tiver uma velocidade angular pequena, você tem uma potência que é bem menor. É por isso que um carro, quando ele está na lenta, ele tem menos força do que quando ele está acelerado. Né? Então não é porque você tem que pensar no torque. Não, é porque a tua potência é mais baixa mesmo. Essa que é a ideia. Essas duas coisas elas são ligadas por essa equação super simples aí. Bom, pessoal, é isso aí. Então, dúvidas a gente discute lá na quarta-feira. Os exercícios estão indicados lá no Moodle para vocês fazerem. E agora a gente entra na lista 4, então, tá? Então finalizo aqui. Até mais.